E agora nós vamos lá para o cantinho da entrevista, porque o doutor Jefferson Calil, que é médico e cirurgião do aparelho digestivo. Tudo bem, doutor? Prazer, boa tarde. Feliz ano novo para você. Feliz ano novo. Obrigado pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. A gente vai bater um papo sobre pedra na vesícula, né, doutor? Perfeito. Acho que para começar, assim, né, para a pessoa que está em casa entender um pouquinho o que é isso, vamos começar então explicando o que é a pedra na vesícula, como acontece isso. Pedra na vesícula ou tem um outro nome também, né? Cálculo biliar, é isso? Exato, exatamente. Na verdade, a pedra na vesícula ela tem alguns nomes, né? Tem a colecistolitíase, colelitíase, pedra na vesícula, calculose da vesícula. Nossa, tem então, nome... Na verdade, são tem vários nomes para a mesma coisa, né? Denominações, Exatamente. Né? Antes da gente entender um pouquinho da pedra, eu queria falar um pouquinho da função da vesícula. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, doutor, eu tenho pedra na vesícula, o tratamento qual que é? É tirar a pedra ou é tirar a vesícula? Mas e se eu tirar a vesícula, não vai fazer falta? Para que serve a vesícula? Exatamente. Qual a função da vesícula? Exatamente. Eu brinco assim, uma forma bem fácil das pessoas entenderem, eu falo que é uma salsicha, como se fosse uma salsicha mesmo, Sim. que a gente tem embaixo do fígado, aqui do lado direito. Do lado direito, mais para cima, mais aqui perto cima. da costela. Exatamente. Fica embaixo do fígado, ela fica descansando ali e ela fica, na verdade, como um reservatório de bile. O que é isso? O fígado é um órgão que a gente tem que fica produzindo bile o tempo todo. Enquanto nós não estamos comendo, essa bile ela é armazenada na vesícula. A gente tem, inclusive, uma imagem, doutor, vamos Perfeito, ver aí, vamos pôr na tela, que fala justamente isso que você estava dizendo, né? Então, qual que é a vesícula ali? É aquela parte laranja lá em cima? Quando nós olhamos lá em cima, aquele vermelhinho é o fígado, né? Tá bem bonitinho. Tá. Se nós olharmos embaixo dele ali, um pouquinho ali para o lado direito da pessoa, nosso lado esquerdo na tela, a gente vai ver que tem uma coisinha bem escurinha ali. É a vesícula, Sim. é aquela salsichinha. É só aquele pedacinho. Exatamente. E ela fica ali escondidinha embaixo do fígado. Tá. E aí, o que acontece? Ela serve como reservatório. Tem a via biliar, que é o que liga o fígado ao intestino, que é por onde anda a bile. Sim. E penduradinho ali no meio do caminho tem essa vesícula. Um desenho bonito para a gente entender como é que é uma bexiga. Então, ela tem uma entradinha que entra a bile, ela armazena a bile. A bile, então, é esse suco, né? Esse fluido, né? Que você falou que é produzido pelo fígado. E armazenado na vesícula. E fica na vesícula. Exatamente. E aí ele entra, fica armazenado nessa vesícula. E aí, quando nós comemos, alimentos gordurosos principalmente, tem um estímulo à colecistocinina, um hormônio, o vago, um nervo que estimulam a vesícula para contrair. E essa bile ela é jogada no intestino, que participa na digestão das gorduras. Então, a função normal é isso. Aí a gente entra na questão da patologia, da doença, que é a formação da pedra. Tá. Né, que fosse dizer assim, em termos de cirurgia eletiva no mundo, eu acho que é a cirurgia mais realizada. Caramba, quer dizer que tem muita gente sofrendo aí com cólica e pedra na vesícula. Não só cólica, né? Na verdade, eu já estou me antecipando, não necessariamente, né? Aí nós temos os cálculos, né? Que são essas pedrinhas que se formam. Basicamente, nós dividimos em 3 tipos de cálculos, né? O mais comum é o de colesterol, né? O fígado ele produz o colesterol participa das nossas células e não tem por onde sair esse colesterol, então ele sai pela bile. E aí a bile ela é rica em colesterol. E por um distúrbio desse sistema, dessa regulagem, dessa concentração, formam-se os cálculos. Aí a gente tem os outros cálculos que são os pigmentares. Aí a gente chama de cálculos pretos e marrons. Cada um tem algumas particularidades. Por exemplo, o cálculo preto está relacionado às doenças hemolíticas, destrói muita célula do sangue. Essa bilirrubina, que é um fragmento que é jogado fora, ele passa por esse sistema, acaba tendo uma concentração muito grande, forma pedra, e os cálculos marrons, quando tem alguma infecção na via biliar, manipulação, uma série de outras coisas. Mas o cálculo principal é o de colesterol, é a principal pedrinha. Agora eu queria saber, eu tenho até uma informação aqui, que você falou do colesterol, né? A bile, né, ela consiste nessa mistura de várias substâncias. Exato. Dentre elas o colesterol, que é responsável por 75% então dos casos de formação de cálculos. 75%. 75%. Quer dizer que se a pessoa tem colesterol elevado, tem grande chance, né, doutor, Exato. de ter... O colesterol, os distúrbios do colesterol, dos lipídios, ele é um fator de risco para a pedra na vesícula. Isso é uma verdade. Vamos falar então desses fatores Perfeito. De risco? Porque não fica só no colesterol, né? Tem Perfeito. alguns. A gente tem uma tela também, vamos ver.
Quando nós falamos, então, a história familiar, ela é muito importante. Quando a gente tem a questão, minha mãe teve, meus irmãos tiveram, a gente sabe que tem até algumas alterações genéticas que favorecem isso. Que alguns canais de colesterol, tudo que acabam concentrando mais colesterol. O sexo feminino, especialmente por conta do hormônio, do estrógeno, né? Então nós sabemos que antes da puberdade, antes da mulher ter hormônio, é igual homem e mulher. Sim. Depois que começa essa produção de hormônio, então a gente vê que as mulheres ficam na frente dos homens, numa proporção de 2:1, mais ou menos. Tá certo. E depois, na menopausa, quando acaba a produção de hormônio, iguala nos dois novamente. Sim. O que também entra a questão dos hormônios, reposição hormonal. Antigamente, os anticoncepcionais orais com alta dose de estrogênio eram fatores de risco. Legal. Tudo isso a gente no contexto do sexo feminino. Tá? A questão da gestação também entra nisso, que é a questão a parte hormonal envolvida na gestação, todas as alterações fisiológicas. Idade avançada, a gente sabe que depois dos 40, 50 anos, aumenta muito isso. Antes, em crianças, a gente chega 0,5%, né? Nas mulheres adultas, 10%, né? Tá. E a gente sabe que depois dos 70 anos pode chegar a 40%. Então, a idade Tem essa questão também ali, ó, é que para a gente estar um pouquinho distante aqui a tela, é alta ingestão calórica, essa você já comentou? Perfeito. Essa questão das gorduras, né? Tá. A gente sabe que as gorduras saturadas, elas aumentam a produção de colesterol e acabam favorecendo esses cálculos de colesterol. Isso é uma verdade. Tá. E a questão da pouca ingestão de fibras na dieta? As fibras, ela tem um papel porque ela segura essa gordura no intestino. Então, ela não absorve tanta gordura, não participando, não tendo tanto essa parte metabólica envolvida. Então, é importante consumir mais fibras para evitar Para segurar essa gordura no intestino e não circular na nossa circulação. Entendi. No fígado. Aí nós temos uma segunda tela, né, diretora? O consumo de carboidratos refinados. Perfeito. Tá. Emagrecimento rápido, né? Ali também, o consumo de carboidratos refinados. Isso, qual é a importância, então, doutor? Nós aprendemos muito emagrecimento rápido nas bariátricas. Nós víamos que as pessoas perdiam peso rápido e aí formavam pedra na vesícula. Isso nós aprendemos. Então, a gente fala hoje o que é um número para perder peso até 1,5 kg por mês. Se a perda é maior do que 1,5 kg por mês, a gente usa até nos pós-bariátricos uma profilaxia para pedra na vesícula. A gente dá um sal biliar durante 6 meses do pós-operatório para os pacientes que não têm pedra, para evitar que se forme, porque essa perda tem a ver com colesterol. Então, aumenta muito o colesterol na bile e isso predispõe à formação de cálculo. Entendi. Então, isso é uma outra coisa. As gorduras saturadas, alta ingestão calórica, tudo isso entra no metabolismo do colesterol e acaba favorecendo. Tá, então, a questão do sedentarismo é importantíssimo também, né? Que a gente pratique exercícios para se prevenir também de cálculos. As duas grandes questões do exercício, uma é diretamente no metabolismo do colesterol, porque quando a gente faz atividade física, a gente exige, tem lesão celular, uma série de coisas, aumenta o metabolismo e a gente consome esse colesterol. Então, não acumula para sair. E a outra questão do exercício é que ajuda a manter o peso. A gente sabe que o aumento de peso, o sobrepeso, a obesidade, estão diretamente relacionados à formação de cálculo, especialmente o colesterol. Tá. Ficar muito tempo também sem se alimentar é um fator de risco, não é, doutor? Como a gente falou, a vesícula ela é um reservatório de bile. Então, quando a gente não está comendo, o que está acontecendo? Está produzindo a bile e está ficando parada nessa vesícula. Então, essa vesícula está distendendo e concentrando essa bile. Então, ela absorve água e absorve um pouquinho do colesterol. Mas essa bile ela vai ficando cada vez mais concentrada durante o jejum. Então, a gente aprendeu um pouco isso com aquelas nutrições na veia, que a pessoa não come nada, não estimula o trato digestório. O que acaba acontecendo? A vesícula fica parada, vai concentrando e acaba favorecendo a formação de pedra. Então, a regularidade da alimentação, tudo, a gente vai jogando essa bile que está parada na vesícula para o intestino e não dá tempo de formar o cálculo, concentrar ela para formar o cálculo. Tá. E um ponto que você já citou anteriormente, que é a questão da gestação. Então, mulheres grávidas tendem a ter mais. Quer dizer, ela já está sofrendo ali com a gestação, com o peso, né, da barriga, então ela ainda tem que ter o cuidado
para não entrar nesse grupo, né, de risco por estar grávida. E quanto mais gestações ela tem, maior a chance dela ter incidência. cálculo, quanto mais filhos. Coitada. Os culpados são os hormônios, o estrógeno, a progesterona, eles hormônio. Relaxam, né, a vesícula, então ela fica um pouquinho mais preguiçosa e muda também o metabolismo do colesterol. Então por isso que as mulheres grávidas, infelizmente, têm maior chance. Entendi. Doutora, a gente vai fazer uma pausa rápida. No próximo bloco a gente vai continuar falando aqui com o Dr. Jefferson sobre alguns sintomas ainda que ficaram pendentes, sobre a prevenção.